A Justiça de São Paulo concedeu uma liminar e suspendeu o decreto de falência da Livraria Cultura. A falência da empresa tinha sido decretada na semana passada com a justificativa de que o plano de recuperação judicial não estava sendo cumprido. Nessa quinta-feira, a Justiça acolheu o pedido do grupo para fazer, então, um novo exame das provas que basearam a primeira sentença. A Cultura afirmou que chegou a atrasar alguns pagamentos previstos, então, no plano de recuperação, mas que atualmente está em dia com seus débitos. Nos últimos anos, a livraria pagou mais de 12 milhões de reais a quase 3 mil credores. Bom, continuamos a falar sobre essa situação da Livraria Cultura, agora com o doutor Fernando Brandariz, especialista em recuperação judicial. Doutor, uma boa noite, obrigado, antes de mais nada, pela participação aqui conosco. O que a gente pode esperar com a decisão do desembargador? A falência não existe mais? Há ainda a chance de falência? Uma nova recuperação judicial? Quais são os próximos passos? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael. Prazer conversar com vocês aqui sobre o tema da recuperação judicial da Livraria Cultura. Bom, o juiz de primeira instância entendeu, ou pelo menos tinha provas, documentos de que a recuperanda não estava honrando com os compromissos de pagamento dos vem honrando alguns compromissos, principalmente o trabalhista. Aparentemente, o que está fora, que eles estão tendo uma certa dificuldade em realizar os pagamentos, é somente com um credor, que é o Banco do Brasil. Então, juridicamente, nós temos uma sentença que decretou a falência. No recurso de agravo de instrumento, eles estão apresentando, informando que não estão inadimplentes e, por conta disso, que o tribunal deu uma liminar. Ou seja, vai agora ver os argumentos da administradora judicial para poder chegar ao entendimento de que permanece a decisão de primeira instância ou reverte a decisão por decisão do Tribunal de Justiça, revertendo a decisão de primeira instância. Doutor, boa tarde da minha parte. Agora, quando nós olhamos esse processo, a partir do momento em que há uma liminar, o que a gente pode esperar daqui para frente é justamente isso, essa junção de todos os dados envolvendo os credores e também a Livraria Cultura. E em quanto tempo é possível ter uma resposta para saber o que vai valer no final das contas? Olha, aparentemente vai ser um processo rápido, porque a recuperanda tem desejo de que isso resolva rápido, ou seja, não ter a decretação da falência. Eles distribuíram o pedido de recuperar o agravo de instrumento, se não me falha a memória, ontem, hoje já teve decisão, estão correndo atrás. E aí eu tenho uma opinião de que isso vai, pelos documentos que a gente analisou no agravo de instrumento, ela tem vindo pagando, tem realizando o pagamento dos seus débitos, e, consequentemente, isso vai ser dado provimento ao recurso de agravo do instrumento e não vai ter a decretação de falência das livrarias culturas nesse momento. Pode ser que mais adiante, eventualmente, ela realmente não consiga honrar seus compromissos e aí pode vir a falência. Mas, nesse momento, pelas provas que tem no recurso de agravo do instrumento, ela tem honrando os compromissos, sim. E, doutor, nesse tempo em que é esperada a definição jurídica, ela continua funcionando normalmente? Há problemas com a decisão da primeira instância? A liminar restringe algum tipo de pagamento ou não? Ela pode funcionar beirando a normalidade? Ou pode ter problemas também quanto a isso, em pagar credores, em receber de fornecedores? Procedimento normal, atividade normal. Ela teve a decretação de falência, teve um recurso, tiveram um efeito suspensivo, ou seja, suspendeu o efeito da decretação da falência, ou seja, nesse momento não existe decretação da falência das livrarias culturas. Então, o procedimento é igual, continua comprando, vendendo, contratando e honrando com os seus compromissos diários. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui e já deixa eu fazer uma correção. Me apresentei falando boa tarde, boa noite, são quase 10 da noite, boa tarde. Boa tarde da noite. Boa tarde, quase 10 da noite, mas é sempre bom recebê-lo aqui para entender esse processo todo, o que pode acontecer daqui para frente. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado, boa noite a todos. Até. Boa noite. E a reunião dos bancos credores com Americanas terminou sem um acordo.
As instituições financeiras deram um sinal negativo para as conversas diante do impasse do valor a ser aportado pelos principais acionistas. Donos, então, de 31% do capital da varejista, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira sinalizaram que iriam, então, aportar 7 bilhões de reais para a empresa. Esse valor é considerado insuficiente pelos bancos para conseguir tapar o rombo contábil nos balanços da Americanas. Entrou numa recuperação judicial no dia 19 de janeiro, com dívidas declaradas em 43 bilhões de reais. As instituições financeiras acreditam que um aporte de 15 bilhões por parte do trio seria suficiente.